Fala pessoal, muito boa tarde ou muito boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo aí. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise de fechamento, pregão desta segunda-feira, dia 11 de abril. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista de investimentos credenciado junto à PMEC. Faço parte do time de analistas técnicos aqui da DV Invest e vou acompanhar todos vocês neste fechamento de pregão. Ibovespa aí fechando na mínima do dia com 1,16% de queda. Dalton me colocando aí para fazer o fechamento em baixa aí, né? Eu vim aqui na semana passada, fiz no único dia que subiu, aí ele mandou fazer aqui hoje por mera coincidência, mas brincadeiras à parte. Vou rodar aqui a vinheta, peço gentilmente que você já deixe aí o seu like, seu joinha, para a gente dar continuidade aqui nesse fechamento. Então bora lá. Antes disso, né, para você que pulou a abertura, deixa aí o seu like, deixa o seu joinha por gentileza e já deixa aí nos comentários também qual é o banco que você deseja ser analisado amanhã, qual é a BDR aí também, tá? Que o Dalton, já avisei ele, então se vocês deixarem aqui hoje, por exemplo, e ele gravar amanhã, ele já sabe que ele tem que dar uma olhadinha aí nos comentários e visualizar. Poxa, ó, pediram aqui, o Kaique falou, vou falar também, tá? Então pode colocar aí, independente de quem for, a gente sempre dá uma olhadinha nos fechamentos, beleza? Vamos lá. Ibovespa será o primeiro ativo analisado, seguido de mini índice, mini dólar, Petrobras, Vale 3, Ambev, Enev, Ecor 3, BRSR6, BBAS3, B3SA3, BR Foods, quanto bem, Embry 3, JHSF3, MGLU3 e Tesla 34 é a nossa BDR de hoje aí. Esses serão os ativos analisados na nossa análise de fechamento. E antes de mais nada, também desejo a todos aí uma excelente semana, tá pessoal? Excelente semana aí para todo mundo. Então vamos lá. Ibovespa caindo 1,16% no dia de hoje, um maroboso de queda, ou seja, não tem sombra nem em cima nem embaixo aí do corpo do candle. Então um dia tomado aí pelos vendedores desde a sua abertura aqui de mercado, depois de abrir aqui realmente já perdendo aí mais uma vez, tinha já perdido ali na sexta-feira, perdão, na região da média móvel, mas abriu ali testando e já pancada aqui para baixo, quase perdendo aqui a mínima do fundo que foi apresentado anteriormente. Então lembrando, hein, o Dalton já mencionou, mas vou reforçar, perdeu ali os 116.790 pontos, anula a sinalização de fundo e aumenta ainda mais a probabilidade de ocorrer o teste aqui na região dos 115 mil pontos, até a região um pouquinho mais abaixo ali dos 114 mil pontos, tá? Então seria natural ainda se o Ibovespa realmente esticasse um pouquinho mais aqui este movimento até o próximo nível de suporte, que também vai em linha ali com o quê? Com o topo do gráfico semanal, podendo vir testar aqui a região da média móvel. Olha onde ela está lá, nos 114.800 pontos, né? Que é aquela faixa de preço ali que eu acabei de mencionar do gráfico diário. Então, ainda com viés um pouquinho mais negativo aqui no curtíssimo prazo, tá? Mas não perderia a sua tendência de alta aí se vier testar aqui esse nível de preço, muito menos aí o gráfico semanal, né? Agora começa a enfraquecer bastante se realmente passar aí desse nível, tá? Então a gente continua avaliando aí nos próximos dias, tá? Falando agora do mini índice, no dia de hoje, queda até o momento de 1,23%, até o momento, exato, ainda está sendo negociado aí. E basicamente aqui já perdeu a mínima ali do fundo anterior, então já perdeu ali os 116.915 pontos, tá? Com isso, no gráfico de 60 minutos a gente teve o que? Lateralização e na sequência aqui o rompimento aí para baixo de toda essa região, depois de tentar ali por algumas vezes consecutivas voltar para cima da região que foi perdida com o gap de fuga na abertura de hoje. Então abre dentro de um gap não só de baixa, mas também de fuga, quando eu fujo aqui de um nível de suporte, né? Olha só quantos testes eu tinha ali na região dos 117.790 pontos, né? E aí eu já abro fugindo desse nível de preço, lateraliza, confirma aí a saída dessa lateralização, então expectativa de poder dar sequência aí nesse movimento na próxima sessão. Abriu gerando sinal de fundo, fica de olho, tá? Bateu na média, girou sinal de topo descendente, foco na ponta vendedora. Ou abriu sinal de fundo aí, já logo respeitou aqui essa lateralização, também foco na ponta vendedora. De que forma seria isso, Kaique? Pelo gráfico de 10 minutos vai ficar mais claro, tá? Ó, a respeitar ali a lateralização que eu mencionei. Dá uma sequência aqui no movimento de alta, vem buscar ali os 117.100 pontos,
fica testando a região da média móvel, não consegue aí confirmar um fechamento acima e gera nova sinalização baixista aí, topo descendente, respeitando não só a média, como também toda essa lateralização. E se esticar um pouquinho mais, que for ali no 117,200, também olharia para a ponta vendedora, tá pessoal? Ainda assim, olharia para a ponta vendedora aí amanhã no mini índice pelo gráfico de 10 minutos. Só olharia para compra se já abre dentro de um gap de alta, em cima da resistência e gera um novo sinal de fundo ascendente acima da média móvel e acima aí dessa região de lateralização que eu mencionei agora há pouco também. Do contrário, lateralização seguida de pivô de baixo, foco na ponta vendedora, abre dentro do gap de baixa, recua, fecha aqui o gap, testa a média, topo descendente, foco na ponta vendedora também. Ou seja, em linha aí com a correção, né, com a tendência de baixa que foi estabelecida aqui pelo gráfico de 60 minutos aí, o gráfico diário já esticando um pouquinho mais esse movimento, podendo ainda testar outros níveis de suporte. Falando agora do dólar. Dólar no dia de hoje tem aqui uma retração de 50% de Fibonacci, que é aquela que o Dalton já mostrou para vocês, né, lá do gráfico de 80 dias. Né, quadrimestral ali, que testou aquele nível de preço ali, ó. Então voltando lá no diário, deixa eu tirar aqui para não atrapalhar aí mais, tá? No diário, gerando nova sinalização de topo descendente, tá? E aí, por que que tava aí essa retração de Fibonacci? Agora vocês vão ganhar um bônus aí por conta disso, né? Porque a gente acredita, tá, pessoal? A gente estava conversando aqui que o dólar ou ele fica de maneira um pouquinho mais lateral aqui, ou ainda apresenta algum repique, mesmo que fraco, mas para poder dar sequência aí nas próximas semanas, tá, vamos dizer assim, né, nessa tendência de baixa que foi estabelecida. Mas atingir um nível muito importante aí já. Então assim, se fosse para tomar alguma posição neste momento, visando aí um prazo um pouquinho maior, nós olharíamos aí um pouquinho mais para a ponta compradora neste momento, dado este longo movimento de queda aqui que já foi apresentado, tá? Então seria realmente apostar aí que o dólar iria reverter aqui essa sinalização de topo descendente, né? Seria superar ali a região dos 4.819 pontos, né? Voltar para cima dessa região, não só da região da média móvel, mas para cima da sinalização negativa aí. De qualquer maneira, no curtíssimo prazo e principalmente no intraday, o que a gente tem, né? Basicamente ali a anulação da antiga tendência de alta que vinha sendo apresentada. Então a gente pede aí essa tendência, pede uma outra região de fundo, né? Tá com dificuldade de dar continuidade, teve mais um movimento lateral aqui realmente, né? Mas amanhã gerou aqui alguma correçãozinha em direção à média móvel, seguido de um novo sinal negativo aqui, foco mais na ponta vendedora, tá? Ou abre já perdendo aqui a mínima deste grande que andou de baixa, dando continuidade no movimento, também foco mais na ponta vendedora, né? Então lá pelo gráfico de 10, eu já abro aqui, perdendo aqui essa região da mínima que eu mencionei, dos 4.702, qualquer recuo do preço aqui gerando novo sinal negativo na sequência, seja fechando ali o gap ou testando a média, foco aí um pouquinho mais na ponta vendedora. Eu olharia para compra, pessoal, se o dólar amanhã já abre dentro de um gap de alta relevante aí, então volta aí bem próximo de um nível de resistência aqui de topos anteriores e gera aí alguma correção seguida de um novo sinal de alta aqui, tá? Ou ainda mesmo se não abre tão lá em cima assim, mas abre próximo aqui ou um pouquinho mais alto, né? Dos 4.726, apresenta aqui um leve recuo, testa a média, gera sinal de alta aqui também, tá? Então, ficaria de olho, principalmente se abre aqui acima, melhor ainda se for aqui em cima. Fala aí os números pra gente, Kaique. Aqui, região dos 4.724, então o preço mais baixo, e depois essa região um pouco mais acima seria a região dos 4.738, tá? Então, toda essa faixa aí de preço. Abriu aí dentro de um gap de alta em cima de algum desses níveis, olharia um pouquinho mais para a ponta compradora, tá? Do contrário, como eu mencionei, se gera aqui essa sinalização de fundo, vai devagarzinho, então não tem o gap, mas vai devagarzinho, olha para a ponta vendedora, tá? Ou seja, tá? Só para reforçar aí, abre dando sequência aqui, e não no gap, que o gap apresenta força, tá? A sequência não necessariamente aqui apresenta força, principalmente essa, né? Tá bem fraca aqui, vejam, dois pivôs de alta aqui dentro de um único movimento de queda, então tá bem fraco aqui ainda esse movimento. Vamos lá, falando aqui agora da Petrobras, PTR4. No dia de hoje, queda de 0,76%,
teve aqui uma leve perda da mínima do pregão de sexta-feira, mas ainda continua aí dentro de uma tendência de alta, tá pessoal? Então nada com que se preocupar aí para quem abriu compra nesse sinal de fundo, ainda tem a expectativa de poder buscar a região dos 35,30, lá no semanal continua alinhado aí para cima, então continua com viés mais positivo. Só enfraquece se perder aqui a mínima desse grande candle de alta, tá? Então se perder ali os 32,50, que aí eu devolvo basicamente o cara que confirmou um novo pivô de alta aqui, depois de testar a média, enfim, precisaria realmente perder a mínima deste dia para retomar um viés mais negativo na Petro. Falando da Vale, hein? No dia de hoje, queda 1,2%, perdeu ali a região da média móvel na sexta e hoje abre dentro de um gap aí de fuga, também perdendo a região deste fundo e a mínima dele, ou seja, anulou aqui o fundo que havia sido apresentado lá atrás e gerando sinal de saída para quem estava comprado desde esse dia, né? Gerou sinal de fundo, não deu sequência, ficou fraco aqui para dar movimento, para dar sequência no movimento de alta. Pede a mínima do fundo, sinalização de saída para quem estava posicionado na ponta compradora no curto prazo. Indo em linha com o que eu mencionei aí há alguns dias, né, de poder ter um movimento mais travado aqui a Vale realmente. Gráfico semanal, veja só como está muito feio aqui esse gráfico, pode ainda vir buscar a região da média móvel. Não seria problema algum aí para esse ativo, inclusive seria positivo no sentido de aumentar a probabilidade de um novo sinal de alta na sequência, tá? Então eu ficaria de olho nesse sentido aí para quem está interessado em abrir compra na Vale. Eu ficaria de olho mais próximo dos R$ 90,60, lá pelo diário seria a região dos 89, né? Dos 89,90 para o 90 ali realmente. Então qualquer sinalização nesse sentido aqui eu olharia com bons olhos aí para o papel. Falando aqui agora de Ambev, hein? Primeira recomendação em aberto aí do dia de hoje não, né? Já está em aberto, mas subindo 1,8% depois de ter gerado sinalização de fundo, chegou bem próximo ali do stop, bem próximo, na verdade na mínima da semana passada, e apresentou aqui excelente alta, né, durante a sessão. Chegou a recuar um pouquinho, mas comparado aí ao mercado foi muito bem a Ambev no dia de hoje e a expectativa continua aí de poder dar sequência nesse movimento de alta. Então continuamos posicionados neste papel na ponta compradora. Tem ENEV3 também, caindo aí 0,65% no dia de hoje, mas normal aí dado também o movimento do mercado, caindo um pouquinho mais forte, continua dentro do movimento de alta, mínimas aqui ascendentes, então continua muito bem alinhado aí para cima este papel. Também estamos posicionados na ponta compradora. Esse daqui, Ecor 3, caindo 0,66% no dia de hoje. Teve ali a aspiração de máxima na sexta. Não teve a perda da mínima aqui do fundo que foi apresentado. Então pode apresentar certa dificuldade aí para dar sequência no movimento de alta. Mas como não foi anulado, então continua ainda essa expectativa aqui. Então continuamos também posicionados neste papel. E das recomendações, aqui chegamos no último, BRSR6. A compra foi lá na sexta-feira, nessa sinalização de fundo, e hoje apresentou queda de 0,9%, mas continua também dentro de um movimento de alta, em mínimas ascendentes, respeitando bem aqui a região da média móvel de 13 períodos ainda, então tem ainda um viés de poder, ter algo mais para cima aí nas próximas sessões, então também continuamos posicionados neste papel. Falando agora de Banco do Brasil, teve gente aí nos comentários falando: pô, mas vocês não falam nunca de Banco do Brasil, tem que falar mais aí. Poxa, eu falo quase sempre aí de Banco do Brasil no nosso radar de mercado, né, nossa live todos os dias. Se não me engano, falei algumas vezes também lá na semana passada, mas enfim, né? Subindo aí 0,6% no dia de hoje, dando sequência aqui no movimento de alta, depois de ter aqui essa sinalização de fundo, se aproximando aí de um nível de resistência, que é essa região de topos anteriores aqui, basicamente nos R$ 35,30. O ponto positivo para testar essa resistência logo menos, é que no gráfico semanal teve uma aspiração de máxima de uma semana anterior, então pode aí dar sequência nesse movimento, ou seja, testa lá no diário aquele nível de resistência, mas com uma expectativa de poder ultrapassar aí esse nível de preço. Então, para quem está posicionado aí na ponta compradora, tá muito bem, né? No curto prazo ficou difícil abrir uma compra aqui de swing trade, mas no médio prazo abriu aí a possibilidade de compra, o stop aí na volatilidade do papel. Falando aqui agora de B3SA3. No dia de hoje, queda de 4,6%, perdendo aqui com bastante força a região da média móvel de 13 períodos, mas vale ficar atento. Vale ficar atento porque chegou próximo de um nível muito importante aqui de suporte, basicamente até testou esse nível de suporte, e também, pegando aqui
a retração de Fibonacci de todo este movimento de alta, e eu desconsidero este dia porque foi fora da normalidade, tá? A gente teve o primeiro teste na região aí dos 14,95, pode ainda ter o segundo nos 14,55, mas eu começaria já a ficar de olho, tá, pessoal? Fez algum candle um pouquinho menor aqui, com a máxima bem próximo da mínima, ou seja, stop pequeno, eu começaria a olhar para a ponta compradora nesse papel de swing trade aqui, hein? Então, vale ficar atento aí para esse papel nos próximos dias dessa semana. Pode sim abrir uma possibilidade de compra aí no decorrer dos próximos pregões, tá? Mesmo o gráfico semanal tendo gerado aqui sinalização de topo, eu ainda olharia com bons olhos lá para essa compra de swing trade aqui do papel. Falando agora de BR Foods, no dia de hoje, queda mais forte, aí caindo 7,11%. Este papel, depois de confirmar a perda da média móvel, no dia de hoje já também apresentando uma queda mais acentuada, perdendo a lateralização e o topo anterior, então aumentando muito a expectativa de poder vir testar esse fundo lá nos 15,20 centavos. R$15,20, e se perder essa região, poder testar ali os 14,26. Então, bem ruim aqui, tecnicamente falando, o papel. Ah, Kaique, mas não tem retração de Fibonacci aí? Você falou lá da B3, pode gerar sinal de alta. Pois é, pode até gerar um sinal de alta aqui, mas aqui não tem a expectativa de reverter aqui esse movimento. E por que não? Porque o semanal de BR Foods está em tendência de baixa, diferente de B3 e SA3. B3 e SA3 está em tendência de alta. Então qualquer recuo lá é correção. Aqui não. Aqui é a favor da tendência. Então eu estaria comprando aí contra a tendência, tá? Então tomar esse cuidado aí para quem quiser arriscar uma compra aqui de curto prazo neste papel, hein? Eu tomaria bastante cuidado mesmo. Falando agora de Embraer 3, no dia de hoje, alta de 1,46%, depois de um longo movimento de alta, testa a região da média móvel, gera sinalização de fundo, abriu possibilidade de compra aí de swing trade no papel e uma expectativa positiva aí de dar sequência nesse movimento. Então, para quem abriu compra aí de curto prazo, pode continuar posicionado aí por pelo menos mais 3 a 4 pregões, que essa seria a maior probabilidade aí, tá, pessoal, de poder dar sequência nesse movimento. Gráfico mensal, ixi, tá ruim aqui, hein? Vamos ver o semanal aqui. Tá bugado, mas o ativo tá bem alinhado aí para cima, nos prazos acima, tá? Tanto semanal quanto mensal. Então, para quem abriu essa compra aí, tá bem bacana mesmo. Ah, Kaique, se amanhã voltar aqui, abre bem próximo, volta pro preço de entrada. Posso entrar? Pode, tá? Stop aí abaixo do fundo também, tentando pegar a continuidade do movimento. Falando agora de JHSF3, no dia de hoje, leve queda de 0,6%, continua fraco aqui para corrigir. Testa a região da média móvel mais uma vez e eu ainda ficaria de olho aí para compra de swing trade no papel. Stop curtinho, tentando pegar aí um novo movimento de alta, pelo menos até a região ali do topo no 6,86, né? Então abre a possibilidade de swing trade aí, compra de swing trade, uma nova aspiração de máxima aqui nos próximos dias, né? Se abrir aqui amanhã já esperando essa máxima, abre a possibilidade de dar compra, tá? Foi bem relevante aqui, pode só realizar esse teste e dar sequência no movimento, então vale a pena ficar de olho aí. Falando agora de MGLU3, no dia de hoje, queda de 0,86%, chegou a apresentar uma queda um pouquinho maior, de 5% aí. E essa daqui é para quem tem um perfil arrojado, hein, pessoal, que eu vou falar aqui agora, ó. Depois, opa, deixa eu colocar de novo aqui. Depois desse longo movimento de alta aí, ixi, tá ruim aqui, hein. Pera aí, que eu vou acertar. Depois deste longo movimento de alta, agora sim, o ativo testou a retração de 50% de Fibonacci, tá? O que isso significa? Que se amanhã superar essa máxima aqui, abre possibilidade de compra, tá? Para quem tem um perfil mais arrojado, stop aqui embaixo, tentando pegar aí a reversão do sinal de topo que foi apresentado lá no gráfico semanal, tá? Então, essa reversão aqui de topo, ou pelo menos uma semana em alta aí, tá? Mas vale a pena aí para quem tem um perfil arrojado, pessoal. Que superação é essa, Kaique? Superação do 6,20 com stop abaixo do 5,84, tá? A gente está falando aí de um stop, deixa eu pegar aqui, de um stop de aproximadamente 5,9 para um possível retorno aí de 18 até o topo, né? Então, uma relação risco-retorno aí favorável. Então, vale a pena ficar de olho aí nesse papel nas próximas sessões. Falando agora da nossa BDR Tesla 34, no dia de hoje, queda de 5,6%, um baita gap de baixa aqui
se aproximando bastante dessa região de topo anterior aí, que pode funcionar como ponto de suporte lá nos R$ 140, né? Mas não olharia ainda com bons olhos para essa compra aqui não, tá? Porque caso gere, né, inclusive esse sinal de fundo aí. Por quê? Porque o gráfico semanal, pessoal, na semana passada gerou um sinal de topo, e essa semana o gap de baixa lá do diário não foi um gap qualquer, né? Fugiu aqui da região da média móvel do gráfico semanal. Então foi um gap de fuga ali no médio prazo, tá? Então pode sim esticar um pouco mais esse movimento aí a Tesla, tá? Então eu tomaria cuidado para quem está posicionado no curto e médio prazo desse papel, a coisa pode desandar bem aí, tá? Então tomaria bastante cuidado. Uma nova perda de mínima aqui, eu pularia fora dessa posição aí, tá? Se bem que no curto prazo já teria teria saído bem antes, né? Depois desse sinal de fundo aqui que foi revertido aí, já teria saído bem antes, tá? De qualquer maneira, semanal aqui podendo esticar um pouquinho mais forte aqui esse movimento até a região ali dos R$ 128, tá? Então tomar cuidado aí nesse papel. Então é isso, pessoal, muito obrigado aí pela atenção de todos vocês. Mais uma vez, desejo uma excelente semana e a gente se vê mais uma vez amanhã no nosso radar do mercado e à noite ali no nosso fechamento também, tá? Então, se vocês quiserem nos acompanhar na rede social, tá aqui o meu Instagram, kaique.star, e aqui do lado do Dalton, o Dalton Vieira. Fiquem à vontade aí para nos acompanhar, né, lá na rede social, na outra rede social também. Então é isso, pessoal, muito obrigado mais uma vez e até amanhã.